Bem-vindos mais uma vez para o curso de literacia. Hoje nós vamos falar sobre morcegos. O fantástico. É exato, o fantástico. O fantástico mundo da literatura, o fantástico mundo dos personagens obscuros, o fantástico mundo onde o imaginário, a ilusão e a criatividade da sua cabeça vai fazer você ser enganado. Por quem? Pelo próprio personagem. Nossa, não está entendendo nada? Vamos desmistificar isso daí com a literatura fantástica. O fantástico. O fantástico nada mais é do que o tipo de literatura onde a dúvida, onde o engano, onde a perseverança, a busca e também a métrica do personagem em desvendar algo é notória. A literatura fantástica ela traz grandes nomes aí que nós possamos conhecer. O mais famoso é Henry James. Ele criou A Volta do Parafuso, que em inglês é The Return of the Screw, que contava a história de uma babá que foi contratada via carta, ou seja, já temos um personagem oculto aí, que já é uma grande marca da literatura fantástica. Ao torno aqui da aula eu vou explanar todas as marcas da literatura fantástica para você. E The Return of the Screw conta o quê? Qual que é a narrativa? Uma moça, ela é contratada como babá para ir cuidar de duas crianças numa casa longe da cidade, uma casa bem distante. E detalhe, quem a contratou ela nunca viu, ela não conhece. Ela foi contratada via carta, a pessoa soube que ela estava atrás de um emprego e a contratou por carta. Detalhe, a carta foi bem clara, você vai cuidar dos meus 2 filhos e eu gostaria de fazer um único pedido. O personagem pede para a moça que ela não fale nenhum problema, que ela solucione todos os problemas. Quaisquer problema não é para ela relatar, é para ela solucionar. Estranho, né? Essa moça então ela vai para essa casa, ela vai lá ser uma babá e detalhe, acaba sendo uma governanta porque só tem 2 funcionários trabalhando na casa e os 2 funcionários viviam de cochicho pelos ali perto dos móveis, pelos cômodos da casa. Sempre ela pegava alguém perto do móvel cochichando, era o jardineiro e a moça que trabalhava na cozinha, e ela achava aquilo estranho. Ela era babá, ela era tutora das crianças, acabava ensinando as crianças, ela levava as crianças para o jardim, ela levava as crianças para passear, e os funcionários não tinham acesso às crianças, ficavam sempre longe das crianças. Daí, detalhe, ela começou a ver que as crianças riam, davam risada sempre às costas dela, sempre falando com alguém que ela não entendia quem que era. As crianças começaram a dialogar entre elas e olhavam às vezes para uma janela e ela olhava, não tinha ninguém, e as crianças, os 2 irmãos ali sempre conversando. Era um casal de irmãos. Detalhe, no degringolar da trama, até que um dia ela desceu na cozinha para tomar um chá, estava com insônia, com aqueles pensamentos fortes na cabeça, e ela perguntou para a funcionária ali da cozinha, eles falam de uma tal pessoa que trabalha aqui, eu não consigo ver essa pessoa que trabalha aqui, onde que está esse terceiro componente que trabalha aqui, onde é que está essa pessoa? Enfim, até que a cozinheira fala, bom, essa pessoa que a senhora está procurando morreu. Aquilo foi um susto tremendo, pois as crianças sempre falavam desse personagem, falavam dessa pessoa que trabalhava lá como caseiro da casa, e essa pessoa já havia morrido. E detalhe, essa governanta começou a ver essa pessoa, via na janela, via perseguindo as crianças, até que perto do final da história, ali
O menino começou a ter várias atitudes estranhas, agressivas, como se ele estivesse mesmo possuído, e nessa possessão aí, né, vista pela personagem, ela acabou matando ele ao tentar despossuí-lo ali, exorcizá-lo ali do que o estava atormentando, ou se estava atormentando, ou quem estava atormentando. Você tá vendo? Para o leitor, a dica, a marca é o quê? Que realmente existia uma pessoa conversando com as crianças. Só que, é realidade? Será que existia? Será que existiu? Será que os funcionários da casa estavam imaginando? Será que as crianças estavam com travessuras, querendo espantar a governanta? Oh! E a governanta, será que ela estava vendo aquilo mesmo? Será que ela não foi fruto da imaginação dela? A Volta do Parafuso termina com ela louca, num hospício, porque ninguém acreditou na história dela, e para a polícia nada mais foi que ela matou a criança, né? Ela tentou fazer um bem para a criança, mas acabou matando-a. Ela achou que a criança estava possuída por alguma entidade maligna, coisa da cabeça dela. Mas será que é coisa da cabeça dela? O leitor, será que ele consegue identificar isso? A Volta do Parafuso é um livro magnífico de Henry James, escrito numa época também magnífica para a idade dele. Era uma época aí que foi praticamente pós ali a Guerra do Sul com o Norte ali dos Estados Unidos. Ele é um autor americano e era fascinado aí por literatura fantástica. E ele escrevia, um dos melhores autores de literatura fantástica. O que a literatura fantástica ela agrava hoje em dia? Nós temos Harry Potter, temos O Senhor dos Anéis, são os mais famosos. Temos aí temos Brumas de Avalon, temos a série Crepúsculo, temos... Isso é literatura fantástica, são clássicos, né? E essa é a literatura fantástica moderna. Uma literatura fantástica mais moderna com alegorias. Alegoria. Falar em alegoria é algo importantíssimo. A alegoria nada mais é do que você está explanando uma imagem, uma coisa maravilhosa, uma coisa feia. É algo. A alegoria está explanando algo. E quais são os fatores alegóricos aí da literatura fantástica? O que você vê de alegoria na literatura fantástica? Todos esses personagens aí, elfos, fadas, gnomos, duendes, enfim, dragões, sereias, são fatores alegóricos. São fatores alegóricos para dar uma alegoria à trama. Bruxos, enfim, magia, varinhas, já é um mundo ao qual você gostaria de participar por ter esse poder, né? Todo esse poder. Mas a literatura fantástica ela é bem clara no seguinte quesito: fantasia, realidade, surrealidade, aconteceu ou não aconteceu. Essas são as marcas da literatura fantástica. Além da alegoria, que é para dar uma temperadinha ali no que ela está querendo passar para o interlocutor, que é você, o leitor, a literatura fantástica tem esses enigmas, essas marcas profundas que fazem dela fantástica. Eis o nome. É fantástico porque traz elementos surrealistas que não copiam a realidade de forma nenhuma. Dessa vez eu venho falando no curso que a mimes é uma cópia da realidade, mas na literatura fantástica isso que é interessante, não há cópia. Não há cópia. Por que não há cópia? No mundo real tem vampiro? No mundo real tem bruxa? No mundo real tem duende? No mundo real tem fada? No mundo real tem, vamos lá, tem aí um anel para todos comandar, um anel precioso. No mundo real tem um Gollum. No mundo real tem um Harry Potter que
vai lá, te visita à noite aí, voando na sua vassoura. Você já viu isso? Você já viu? Ah, deixa eu ver se você já ouviu. Não, acho que não. Então, não tem cópia, não tem como falar que a literatura fantástica é uma cópia da realidade, uma mímese, uma mímica, imitando ali, sabe, fazendo uma paródia da realidade, enfim, vários nomes para tentar imitar a realidade. Não tem como, porque na realidade isso nada existe. Então a literatura fantástica é uma das minhas preferidas, porque você consegue imaginar, você consegue elencar algo surreal. E isso também traz o lúdico. O nosso querido lúdico também ele é alcançado pela literatura fantástica por meio do medo. Dessa vez é o medo que entra aí para galgar o lúdico. Então o que seria o medo? Por que o medo? Por que eu estou citando o medo? As pessoas elas achavam incrível o que? Você ler algo e isso transparecesse algum medo, alguma coisa que te fizesse sentir medo, pavor e até mesmo, olha que interessante, o medo ele trazia para as pessoas uma sensação de prazer na leitura, porque o medo à noite ele traz isso. Você consegue imaginar coisas que não existem, você consegue ver coisas que não existem, frutos da sua imaginação. Era exatamente o que a personagem da Volta do Parafuso via. Porém, eu não posso afirmar, porque não sabemos se ela estava vendo ou não. Quem sabe é o narrador. Toda a literatura fantástica, quem está por trás é o narrador. O narrador é ele que é o pivô de toda a literatura fantástica, é ele que comanda. Ele pode estar em primeira pessoa, em terceira pessoa, não importa. Ele é o pivô, porque ele é por meio da visão dele que você, leitor, vai ser guiado aí, comandado pela história. O leitor tem aí a questão do quê? De analisar se o fato foi real, se não foi. A literatura fantástica ela se aproxima, mas não é a escola literária é realismo, né? O realismo ele era uma sátira da realidade, ou seja, o autor brincava com a realidade. Tem pessoas que confundem a literatura fantástica com o realismo, não tem nada a ver. O fantástico não copia nada da realidade, como eu vou sempre crivar aqui. Não tem cópia, não existe cópia, pois tem elementos figurativos, elementos alegóricos que fogem da realidade, fogem mesmo. Aí vem a pergunta: ah, mas em outras tramas os elementos alegóricos copiam a realidade. Sim, e tem alegoria, porém a atitude da personagem ela vem da realidade. Então é uma mímese, porque vem da realidade. Agora, do fantástico, a atitude da personagem não chega a ser uma mímese. Por quê? Na literatura fantástica, o surrealismo, a incógnita, a pergunta, a exclamação está sempre ali vigente na trama. Está sempre ali vigente na história, do começo ao fim. Muito bem. Prosseguimos então. A literatura fantástica ela traz elementos magníficos e estranhos. Por que estranhos? Porque a todo momento a personagem ela se pergunta, ela se questiona se aquilo é fato ou não, se é realidade ou não, se é verdade ou se é mentira. E detalhe, esses fatos são perguntados para ela própria. A personagem se questiona se o que ela está vendo ali é real, não é. Então, qual que é a pergunta? É real, não é? Isso é fantástico. Essa é a literatura fantástica. Traz para você ilustrações, traz para você um mundo mágico e fantástico que faz dela algo fantástico. A literatura fantástica. Mas, pensando bem, se você for analisar o que as personagens estão vendo ou estão imaginando, também leva você, ao leitor, a crer que a versão da personagem é real ou fictícia. Por quê? A dúvida também ela é colocada na sua cabeça.
É essa a melhor e maior marca do fantástico. A dúvida. Aconteceu ou não aconteceu? Essa pergunta o leitor faz sempre do começo ao fim, junto com a personagem. Ou a personagem vai acabar perguntando para você se é verdade ou não. Como isso? Quando o personagem está em dúvida e isso gera a dúvida em você também. O personagem acaba falando com você. Essa é uma marca muito importante e que o autor ele vai guiando ali na narrativa junto com o narrador que ele criou. O narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, não importa. O importante é que essa marca fantástica, ela contrasta o quê? A dúvida. A dúvida ela é sempre contrastada, ela é sempre enaltecida, ela é sempre falada no fantástico. A literatura fantástica ela tem por grande diferença das demais literaturas, dos demais focos narrativos, dos demais objetivos narrativos, o quê? Que o personagem ele tem que desempenhar um papel na história onde ele busca alguma coisa interna, alguma coisa que ele precisa saber. E esse precisa saber, como foi o caso da volta do parafuso, acabou levando a personagem à loucura. A loucura na visão de outros personagens, não da personagem. Ou seja, uma pessoa que está doente mentalmente, ela não se aceita. Então, essa personagem jamais aceitou que ela estava doente, porque ela crê veementemente que ela viu o que os outros não viram, ou que os outros também acabaram por querer criar. Como é o caso da personagem que trabalhava na cozinha, né? Ali a cozinheira que falou que o antigo caseiro havia morrido. Mas será que a cozinheira falou a verdade? Será? Dá pra se crer porque ela trabalhava na casa há muitos anos, mas é verdade? Chega a ser uma verdade? Não se sabe. Não se sabe. Por isso que a literatura fantástica ela tem várias marcas importantíssimas que fazem desse tipo de literatura surreal, fantástica e magnífica. Por quê? Não, os atributos ali que não são reais, que fogem da realidade. E a realidade, ela existe, tá? Ela existe, mas dentro da trama. E na perspectiva e na visão do personagem. Sempre na perspectiva do personagem. A realidade é dele, tá? É algo que ele criou. E é algo que ele vai fazer você crer ou não. Depende. Às vezes tem pessoas que lêem uma literatura fantástica e acreditam no personagem veementemente. Não, ele estava certo. Com certeza era aquilo. Tem pessoas que leem uma literatura fantástica e falam, não, o personagem teve o fim que merece mesmo, porque ficou louco, se perdeu na trama ali. Nem eu acredito naquilo que ele estava vendo. Olha só que fatores magníficos e interessantes que fazem da literatura fantástica o que é, o surrealismo que ela é. Nada mais do que a dúvida, a incerteza. Aí você me pergunta, mas o autor está nos enganando o tempo todo? Não, não está te enganando. Ele está colocando em você uma formação de opinião, da qual não se tem certeza de absolutamente nada. Exato? Uma formação de opinião da qual você não tem absolutamente certeza de nada, porque a dúvida impera a todo o momento. E isso que é muito legal, é gostoso de ver, de ler, né? De estar lendo ali o livro, de ver que a história te encaminha, ela degringola para um cenário de dúvida, onde a certeza não é certeza, onde o real nem se sabe se é real. É exatamente isso que a literatura fantástica é, e é essa a proposta da literatura fantástica. Levar até você um mundo surrealista, algo totalmente irreal,
algo que não existe, algo que faz com que você imagine, pense, repense, recontrapense e não consiga achar uma saída para aquilo que você está lendo. Por que o terror na literatura fantástica? Por que o terror? O terror, ele é a forma de alegoria mais fácil. Sim, mais fácil. Porque o terror lhe traz medo, como a marca que eu acabei de falar. O terror, ele explana para você algo surreal, que com certeza você não acredita, mas você tem medo. Se você não acredita e tem medo, por que você tem medo? Porque é fantástico. O medo do ser humano nada mais é do que a incerteza de um passo que ele vai dar. Se ele não tem certeza do passo que ele vai dar, ele tem medo, ele tem pavor. E isso faz com que os autores brinquem, se divertem, pule e dê gargalhadas com essa forma do ser humano pensar, que é o medo. O medo ele é tão importante dentro de uma literatura fantástica quanto qualquer outra marca. Por quê? O medo, ele faz com que as pessoas não saiam do lugar ou recuem dentro de si mesmas ou para outras pessoas. O medo, ele é fascinante, o medo, ele é estonteante, porque numa literatura fantástica, imagina uma donzela lá no seu castelo dormindo e entra um morcego pela janela, se transforma naquele homem parecendo um Batman e morde no pescoço. Ela não esperava por isso, né? Mas acho que nem deu tempo da coitada da donzela ter medo. Por isso, ela acabou sendo vampirizada, acabou sendo mordida ali, e o vampiro, totalmente faminto, acabou se saciando de sua fome com sangue fresco que ele acabou de morder. Agora eu te pergunto, na realidade tem algum vampiro aí que te morde, te transforma numa vampira também? Acho que não. Por isso que você só vai achar isso em livros. Livros e autores que falam e contrastam sobre o fantástico. Por exemplo, Rumpelstiltskin é uma obra literária fantástica, um conto de fada maravilhoso. Também é uma marca fantástica nesse conto de fada. É um dos que tem grande crivo fantástico, Rumpelstiltskin. Por quê? É um duende que se saciava de criancinhas. Ele devorava crianças, né? Na perspectiva aí dos irmãos Grimm. A adaptação não, ele apenas, na adaptação, o Rumpelstiltskin era um duende que apenas surrupiava crianças, ele levava as crianças embora, né? Ele acabava levando para o povoado dele as crianças para que os outros doentes pudessem cuidar, os doentes que não podiam ter filhos. Mas na versão dos irmãos Grimm, ele se saciava de criancinhas, até que uma moça estava, né, uma moça muito pobre, ela precisava, né, enfim, ajudar a família dela. E ela estava numa roca de fiar ali, e ela costurando o Rumpelstiltskin, que apareceu com uma proposta. Se eu transformar essa palha em uma palha que estava ali do lado em ouro, nessa roca de fiar que você está costurando, o que você me dá? Ela falou, não tenho nada para te dar, porque eu sou pobre, não tenho nada para te dar, para te oferecer. Queria muito a sua ajuda, mas não tenho nada para te oferecer. Então ele disse, olha, você vai ficar rica, consigo um casamento para você com um príncipe, e quando você tiver um filho, ele é meu. Então ela pensou, recontrapensou e aceitou a proposta. Mas lógico, ela aceitou no intuito do quê? Lógico que se eu tiver um filho eu não vou dar para ele, eu vou enganá-lo. E ela ficou rica, se casou, né, com um príncipe ali aquele monte de palha que não prestava para nada, né? De um celeiro ali que ela estava, se transformou em palha de ouro, ouro puro, e ela ficou toda feliz, se casou com um príncipe, ou seja, herdou dotes e conseguiu se casar com um príncipe, teve um filho, foi morar no castelo, uma vida maravilhosa. Até certa madrugada, quem chegou para cobrar o filho? Rumpelstiltskin. Só que detalhe, eu tô falando o nome dele, na história ele não fala o nome dele, ele não fala. As pessoas tinham que descobrir qual era o nome dele.
se você não soubesse qual é o nome dele, ele surrupiava seu filho. Como as pessoas, pelo desespero, não conseguiam entender o que ele falava e qual que era o nome dele, nem sabia onde ele vivia, acabavam aí perdendo seus filhos porque ele roubava. O que aconteceu? Essa moça, ela disse, me dá um prazo. Não, eu vim buscar o seu filho, que foi o nosso combinado. Me dá um prazo, só preciso de um prazo. Ele já estava acostumado porque era o que as pessoas sempre pediam. Assim, quando chega a morte também, as pessoas pedem um prazo. Só que a morte, infelizmente, ela não dá trela, ela te leva. O Rumpelstiltskin ainda pensava, tá, eu vou deixar um prazo para você. Se você descobrir qual é o meu nome. Um duendinho feio, narigudo, cheio de verrugas, aquelas olheiras, aquela orelha caída, todo farrapento, horrível, falando assim pra ela, dentro do quarto dela. Olha, não vou levar seu filho não, mas se você descobrir qual é o meu nome, eu não levo ele. E desapareceu. Ok, ela ficou totalmente atônita. O príncipe veio, a consolou, mas ela não falou o que era. O que ela fez? Ela começou a sair pelo bosque, pela floresta escura, até que, com uma magia e um encanto, aí que vem a literatura fantástica. Não se sabe se ela viu ou se alguém a ajudou. Ela chegou até uma árvore, um toco de árvore, e lá estava o duende com outros duendes. Good night, Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Ela gravou. Ok, ela voltou pro castelo, linda e sorridente, deu um forte beijo no seu filho e foi se deitar. É lógico que o duende não ia perder a oportunidade. Você desistiu? Então, deve ser Rumpelstiltskin. Não? Pensa no duendinho que ficou louco da cabeça. O duende pegou fogo de tanto ódio, porque cada vez que alguém falasse o nome dele, ele morria. Exato, ele morria. Na versão dos One Green, ele morria. Ele renascia como a ave fênix da mitologia. Porém, ele morria toda vez que alguém falasse o nome dele que não fosse da espécie dele. Uma humana falou o nome dele. E dessa vez ele perdeu, porque há muitos e muitos séculos ele não perdia. E ele levava a criança. E agora ele não conseguiu levar. Porque ela acabou descobrindo o nome dele. Olha que interessante. O nome dele foi o pivô para que o filho não fosse sequestrado. Essa daí se deu bem, porque ficou rica com o filho e o Rumpelstiltskin, contado, virou pó. Acabou virando pó o Rumpelstiltskin. Também é um conto de fadas muito interessante. A versão irlandesa de Rumpelstiltskin fala que ele é um leprechaun. O que é um leprechaun? É um duende também, uma espécie de duende que faz sapatos. É um duende que cuida dos sapatos, fazem sapatos. É da mitologia ali, do folclore da Irlanda, que também é maravilhoso e tem muitas marcas do Fantástico. O Halloween, ele é aí comemorado por ter marcas fantásticas. O Halloween, todas as crianças se vestem de monstro, de fadas, de personagens, da Marvel, enfim, vários personagens, para comemorar o Halloween, que significa o Dia de Todos os Santos, que é um dia, aí uma data nos Estados Unidos, uma data que para muitos anos atrás era uma data pagã. Hoje é uma data comercial, é uma data onde as pessoas se fantasiam, vão brincar nas ruas por ser comercial. Aqui no Brasil, esse legado ainda não está praticamente alavancado, Tantos anos que existe o Halloween nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil essa ideia, essa modinha não pegou tanto aí no 31 de outubro.
Mas o Halloween ele é uma marca fantástica que praticamente está na nossa realidade, né? Ele contrasta. As pessoas só se fantasiam, que nem eu tô aqui, fazem uma alegoria e vem de várias histórias do fantástico, histórias de terror, vampiro, né? Ali a abóbora que é um espírito maligno, enfim, são histórias que são contadas por várias pessoas e que fazem o do Halloween um contraste. O interessante do fantástico nos Estados Unidos é o quê? Os Estados Unidos tem muitas histórias aí surreais que as pessoas afirmam ser verdadeiras. E isso dá até medo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, na época da escravidão, muitos ali negros tinham em sua religião oferendas, sacrifícios a seus deuses, enfim. E o local onde eles foram judiados, massacrados, eles faziam o quê? Voodoo e vários outros tipos aí de rituais aí malignos que pro cristianismo, enfim, soam como algo ruim, algo mal. Então é daí que os autores pegaram esse crivo, vários autores, vários cineastas pegaram essas ideias aí para fazer o quê? Do fantástico algo comercial, fantástico algo surreal, algo para entreter. Por isso que foi, né, trazido o Halloween, que veio lá de fora, que veio da Europa, aí se estabilizou ali nos Estados Unidos e se juntou com essa ideologia aí dos escravos que viviam ali, né? E foi praticamente aí sendo galgado durante os anos, foi elencando e foi chegando ao ápice que está hoje lá nos Estados Unidos. Então praticamente podemos considerar que os Estados Unidos é o berço da literatura fantástica, mas os Estados Unidos, como o Henry James, que eu acabei de citar, um dos grandes autores americanos aí de literatura fantástica, ele é um dos grandes aí fornecedores desse tipo de literatura. Ele é um dos grandes fornecedores devido ao lugar, devido ao folclore, devido a várias histórias que os povos ali, né, anglo-saxões contavam. E detalhe, vale crivar que o conto, quando ele é falado, ele sempre vai ter uma metamorfose, ele sempre vai ser contado de forma diferente. Agora, quando vira livro, infelizmente, toda a ideologia muda. Meus caros, essa foi a literatura fantástica, a surrealidade, a dúvida, a exclamação, o pavor, o medo, aquela ansiedade do que vai acontecer e principalmente do que não vai acontecer ou daquilo que você imagina. Você como leitor e também como o personagem. Como o personagem ele vai reagir à história. Essas são marcas da literatura fantástica. Lembrando que a literatura fantástica faz uma alegoria da realidade, não faz uma mímese, tá? Jamais ela imita a realidade. Ela faz uma alegoria. Ela faz o quê? Ela cria personagens que jamais existem na realidade para entreter, para trazer mais medo para você. Pois o medo também é uma das marcas fidedignas ali da literatura fantástica. O medo é uma marca real da literatura fantástica. É ele que contrasta todo tipo de literatura e todo esse surrealismo que eu acabei de falar. Muito obrigado. Essa foi a aula de literatura fantástica dentro da literacia.